Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Louvado seja Deus. Onde nós estamos, onde o Espírito Santo está e onde Jesus está, se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós, do maior nome que está acima de todos, que é o nome de Jesus, esse nome maravilhoso, aleluia. Vocês podem se assentar em nome de Jesus, glória a Deus. Meus amados, sem mais, nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, nosso pastor, nosso mentor, glória a Deus. E vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, e nós vamos falar, dentro dessa semana da santificação, sobre a importância de não esfriar no amor. A importância de não esfriar no amor. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1, vocês acompanham comigo, diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens porém isto, que aborrecestes as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados, quando a gente fala um pouquinho sobre essa maravilhosa revelação que o Senhor deu a João, ele fala de uma cidade importante, de uma igreja numa cidade importante, que é a cidade de Éfeso. E quando lemos a carta às 7 igrejas da Ásia, nós nunca podemos achar que essa carta é uma carta que aborda assuntos remotos, geografias remotas, doutrinas remotas, de maneira nenhuma. Temos que olhar para o escrito bíblico e se ver ali a luz do que o Senhor Jesus está falando através da boca deste homem. Porque o Éfeso de lá de trás, nós somos essa igreja também hoje que precisamos ouvir a palavra e manter os ensinamentos a fim de que possamos juntos estar comendo da árvore que dá a eternidade, amém? E é interessante que o apóstolo, ele está falando de 7 cartas, a primeira é logo para a igreja de Éfeso. E quando a gente lê e estuda um pouco sobre Éfeso, nós vamos lembrar que esse João que está agora falando, ele está exilado numa ilha. Ele está exilado numa ilha, a ilha de Pátimo. E ele que está exilado nessa ilha, muita perseguição sobre a igreja por Domiciano. Acreditava-se que ele era até um segundo Nero, tanto que perseguiu a igreja. E quando então vai colocar um homem santo desse preso numa ilha para subversivos, e quando Domiciano acha que acabou, é o fim da igreja, Jesus aparece para João no meio do caos e diz: escreve, João, porque eu tenho muito a falar ainda com eles. E é interessante que isso, quando lemos e abre a nossa mente para a glória de Deus, temos que sempre entender que não há causa algum que o Senhor não se revele na nossa vida. Não há causa algum que o Senhor não possa te dar uma palavra de esperança, porque o nosso Deus é aquele que está conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ele está em qualquer circunstância da nossa vida. E quando falamos da cidade de Éfeso, nós estamos falando de uma cidade onde havia culto a imperador como divindade.
havia templos de Diana, imoralidade. Havia naquela cidade prostituições. Imagina o apóstolo São Paulo, 3 anos naquela cidade pregando o evangelho. Uma das coisas que aconteceu, que derrubou o diabo naquela cidade, é que quando o evangelho entrou no coração de Éfeso, as pessoas começaram a queimar os livros de ocultismo, de feitiçaria, e Deus começou a operar na cidade. Deus começou a transformar aquelas pessoas. E é interessante que o apóstolo São Paulo, isso mostra para a gente a boa mão de Deus, e que para Deus não há impossíveis, não há lugar que Deus não possa entrar, não há lugar duro demais. Às vezes as pessoas chamam certos lugares de pedreira. Não, sabe por quê? Porque quando o apóstolo São Paulo pregou o evangelho na cidade de Éfeso, por 3 anos, o evangelho explodiu o coração da cidade. As províncias da Ásia receberam a grandeza de Deus através da pregação do apóstolo São Paulo, e as pessoas iam se convertendo de maneira sobrenatural. Então, quando nós lemos aqui em Apocalipse sobre que agora a carta à igreja de Éfeso, nós estamos falando de uma igreja, primeiro, que o evangelho floresceu, que o evangelho entrou de maneira sobrenatural, e por lá passou grandes homens. Eu já falei do apóstolo São Paulo, mas poderíamos falar do Apolo, um homem eloquente, passou por lá. Timóteo, pregador, homem de Deus, passou por Éfeso. A história da igreja acredita que o próprio João tinha casa em Éfeso, e foi de lá que ele foi arrancado para ser jogado na ilha de Patmos. Então nós estamos falando de uma cidade que recebeu o evangelho, que floresceu de maneira sobrenatural, e muitas transformações aconteceram naquele lugar. Aconteceram onde? Naquele o quê? Lugar. E aí, quando você lê essa carta que o Senhor está escrevendo para a igreja de Éfeso, quando você começa a perceber que o Senhor começa a destacar algumas circunstâncias, algumas qualidades do qual a igreja estava fazendo, e muito bem, porque você imagina quando ele diz aqui, eles tinham uma fidelidade a doutrinas. Eles não tinham problema com isso. Eles trabalhavam para o Senhor até sem se cansar. Você vê que lá no versículo, eu sei das tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência. Eles estavam aguardando a volta, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova aqueles que dizem serem apóstolos e não são. A igreja de Éfeso não tinha esse negócio dessa palavra que vem ludibriando as pessoas a fim de arrebanhar pessoas. Não, eles não queriam isso. Você vê que olha a qualidade que gerou uma igreja de Éfeso. Olha o tipo de cristão que nós iríamos encontrar naquela época. E aí é interessante porque o apóstolo São Paulo, ele então vai a Jerusalém. Quando ele vai para Éfeso, prega o evangelho, dali Jerusalém, 2 anos de prisão em Cesareia. Cesareia vai para Roma, 2 anos de prisão em Roma, de lá escreve carta aos nossos irmãos de Éfeso, e uma das coisas que ele escreveu sobre Éfeso, no capítulo 5, ressaltou o amor, a importância do amor. E a gente queria falar essa noite sobre como é importante o amor a Deus ser fervoroso na caminhada do cristão, na nossa caminhada, na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, onde você se identifica, uma vez que você é salvo por Jesus, uma vez que o evangelho brilhou para você, pegou você em alguma Éfeso da vida, pegou você em algum lugar desses, mas aí quando você se rendeu a Jesus, você agora passou a ser cidadão do céu, você teve os pecados completamente perdoados por Jesus, você recebeu uma nova vida, uma nova inclinação, você agora tem uma nova mente, nasceu de novo, aleluia, nasceu de novo, amém? E aí é interessante porque quando você começa a ouvir as obras do que está diante de Jesus, ele fala assim: eu sei de tudo isso, eu sei do que vocês praticam, vocês sofreram e tens paciência. Quer dizer, a perseguição, você imagina, era um período de muitas perseguições, e eles sofriam o dano. Agora, quando chega aqui no versículo 4, ele diz assim: porém, eu tenho contra ti que vocês deixaram
o primeiro amor. E eu estava pesquisando um pouquinho sobre deixar, nesse termo em grego que foi escrito. Muitos historiadores acreditam que essa palavra deixar tem a ver com divórcio. Era como se João estivesse escrevendo o seguinte: igreja de Éfeso, vocês se divorciaram do amor a Deus. E eu fui atrás para ver o que é divórcio. Do dicionário, é um rompimento. É um rompimento. João está dizendo assim, ó, vocês praticam muitas obras, mas vocês romperam no amor. Vocês tiraram tudo que ligava vocês à pessoa mais importante da vida. E esse é o recado que Deus está dando para a igreja de Éfeso. Vocês romperam no que é mais importante. O amor, meus amados, é a força motriz da caminhada cristã. É o amor que nos leva a viver uma vida revolucionária dentro do reino de Deus. Amém? É isso que nos impulsiona. Para você ter uma ideia, quando falamos do amor a Deus, é impossível você desassociar o amor das obras, de coisas que você vai produzir. Quer ver? Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta. Você vê que quando alguém que ama muito o Senhor, ele está sempre querendo fazer algo para Deus. Ele está sempre querendo fazer algo para o Senhor. Ele não é aquela pessoa, não, eu amo a Deus, mas eu amo a Deus do meu jeito. Meu irmão, não tem amar a Deus do nosso jeito. O único jeito que tem de amor é aquilo que está escrito na Escritura. Porque quando ele manda aqui, isso está dentro da lei de Deus, Deuteronômio capítulo 6, que nós devemos amar o Senhor. Agora, amar de que maneira? Primeiro é de todo o coração. Temos que amar com tudo que é em nós. Amém? Depois de toda a alma. Temos que amar a Deus com todo o nosso intelecto, com toda a nossa, tudo que há em nós. Então, isso eu boto à disposição do meu Senhor, porque foi Ele que morreu por mim, porque foi Ele que me deu a nova vida, foi Ele que me restaurou, é Ele que nos deu a vida eterna. Você imagina quantas pessoas agora estão saindo da terra? Quantas pessoas agora estão indo para o inferno? Acredita-se, de um site que eu já mostrei aqui, que a cada 1 segundo, 3 pessoas saem da terra. E é só ter 70% dos servidores mundiais que ele consegue pegar. Você imagina, então morrem muito mais pessoas. Muito mais pessoas estão morrendo. Agora, olha para o irmão que está ao seu lado. Você está aqui porque Deus permitiu. E quando chegar a hora, ou quando ele voltar, ou se ele resolver te recolher, nós temos parada certa. Nós estamos com o Senhor. Olha que maravilha, nós estamos juntos dele. Por isso que os apóstolos, na sua súmula, pegando o apóstolo São Paulo, na segunda carta de Coríntios capítulo 5, quando ele diz, ó, e ele morreu por todos, para eu ficar sentado, ouvindo uma mensagem maravilhosa, e voltar para minha casa, e fazer esse ciclo a vida toda, de maneira nenhuma. E ele morreu por todos, para que os que vivam agora, olha o texto sagrado, não vivam mais para si. Porque o amor faz você se entregar, o amor faz você se doar, o amor faz você ofertar, o amor faz você perseverar. Quer ver, lá em Josué, deixa marcado aí, Apocalipse, lá em Josué, capítulo 14, Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, glória a Deus. Josué capítulo 14, o versículo 7 diz assim, ó: da idade de 40 anos eu era quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. Ele trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiam comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu. Eu perseverei em seguir ao Senhor meu.
Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos, da herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu. Em perseveraste em seguir o Senhor meu. Ó o 10, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje, sou da idade de 85 anos. Olha Calebe quantos anos tinha. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora é a força para a guerra, para sair e para entrar. Meus irmãos, uma das coisas que o amor a Deus faz você perseverar. Faz você perseverar em seguir o Senhor. Sabe por quê? Porque o amor, você lembra que não é uma paixão, o amor a Deus não é uma paixão romântica. O amor a Deus não é atos emocionais, mas é o outro centralizado. Ele, Deus, o outro é Ele. O amor a Deus Deus está no centro da nossa vida, então Ele move as emoções. Por exemplo, se Deus está no centro do meu amor, então Ele vai influenciar o que eu vivo, o que eu olho, o que eu penso, o que eu escolho, aonde eu vou, minhas relações emocionais. Ele influenciará em tudo da nossa vida, por causa do amor. Por causa do amor. Amém, gente? Por causa do amor. Lá em Hebreus, olha, vamos abrir um pouquinho ainda Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 39. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz assim, ó: nós porém não somos daquele que faz o que, gente? Se retira para perder, mas daqueles que creem e conserva a alma. O amor faz você perseverar. Nós não somos aqueles que olham para trás, nós não somos aqueles que voltam, pelo contrário, o amor faz você fixar os olhos em Jesus. O amor faz você olhar firmemente para Jesus. Você vê que tamanha é a importância do amor na vida cristã. Tamanha é a importância de amor na caminhada, na nossa caminhada com Jesus. Amém? E às vezes nós, principalmente o ocidental, tem uma visão errada da palavra amor. Tem uma visão errada da palavra amor e quer relacionar o grande amor que eu tenho que ter para com o meu Deus com um amor mais humano. Não, porque ninguém nessa terra fez o que só Deus fez por você. Você pode ter a pessoa mais importante do teu lado e mais querida, mas nenhum querido morreu no teu lugar, nenhum querido perdoou teu pecado, nenhum amigo fez isso, só Jesus. Só Jesus. Aí por Ele agora, você imagina a igreja primitiva. Imagina a igreja primitiva. Por que quando você lê os textos da igreja primitiva, nós estamos lendo textos de pessoas que estavam capazes a morrer, a entregar a vida? Amor faz isso. O amor, entregar a vida pelo Senhor. E aí, a cidade de Éfeso, a grande igreja ali, uma igreja poderosa, o que estava acontecendo com ela? Perdendo essa força na vida dos crentes. E é interessante, a gente percebe, é nítido quando a gente percebe as pessoas perdendo o amor. Por exemplo, uma das coisas que a gente já sabe que o amor está fraco, é que aquilo que ela fazia, ela já não quer mais fazer. Já reparou? Não, olha, pastora Miriam, eu pensei bem, sabe? Mas eu vou entregar minha casa, eu vou esperar um outro momento melhor. Está esfriando no amor. Não, olha, eu era dizimista, mas aí depois, sabe, eu pensei um pouco aqui, aí eu estou deixando de ser, mas depois eu vou voltar a ser. Frio no amor. O amor está se esfriando, e o amor vai se esfriando. Isso é tão sério, irmãos, que o Senhor Jesus, na sua última semana na terra, um dos sinais que Ele vai trazer sobre a sua segunda vinda, é o esfriamento no amor. E o amor, por causa da iniquidade de quase todos, se esfriará. Olha só. E a gente sabe, e isso é uma ação maligna,
Porque o diabo sabe que se o seu coração estiver mergulhado no amor a Deus, isso levará você, por Deus, fazer tudo o que Ele manda, fazer tudo o que Ele determina, por amor. Já viu que as pessoas, vamos descer agora um pouquinho para o lado humano, e as pessoas que dizem que por amor fazem coisas que nunca fariam, você vê, e ela está nutrida de um relacionamento humano, e está vislumbrada por algo terreno. Agora, o amor a Deus é algo tão sobrenatural, é tão profundo, que isso está dentro do Espírito Santo em nós, que nos leva, se eles lá para o outro lado levam isso para o lado humano, nós viveremos as profundezas espirituais no sentido de glória, de céu, de se entregar, de viver para Deus de uma maneira sobrenatural, porque amamos. Porque amamos, e aí não importa para a gente se chamar a gente de fanático, se chamar, seja o que for, não importa, sabe por quê? Porque amamos aquele que nos amou, amamos aquele que nos amou primeiro, porque Deus provou o seu amor para conosco, enviando seu Filho para morrer aonde? Em nosso lugar, e mais, nós ainda éramos pecadores. Não foi assim, não, ele está regenerado, ele está transformado, então vale a pena ir lá morrer. Foi isso? Não, você era pecador, eu era pecador, e falou assim, eu vou lá para salvá-los, eu vou lá para libertar das cadeias de Satanás, eu vou lá para perdoar esse povo, amém? Eu vou lá, glória a Deus. E aí, o que leva a pessoa então a esse esfriamento? Se o amor é tão importante, e a gente já percebe que é uma das características da segunda vinda, quer dizer, é um dos sinais, o esfriamento, pessoas frias no amor. A gente percebe que o convívio com a imoralidade, com o pecado, esfria as pessoas no amor. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de quase todos se esfriará. Então, à medida que o crente se entrega à devassidão, o crente vai se distanciando de Deus, porque o amor te aproxima. O amor te aproxima da cruz, o amor te aproxima da obra de Deus, o amor te aproxima da igreja, o amor te aproxima do pastor, o amor te aproxima da Bíblia, o amor te aproxima da oração, o amor te aproxima do jejum, o amor te aproxima. Aleluia! E à medida que esse amor esfria, então aquilo que eu estava muito próximo, eu agora estou me distanciando. Aquilo que eu era muito pegado, já viu, eu uma vez corrigi um rapaz, que ele chegou para mim e falou assim, lá na Zona Sul, ele olhou para um rapaz que estava novo convertido e falou, isso aí acaba. Eu falei, o que acaba? Isso aí que o senhor está vendo, é o primeiro amor. Aí eu olhei para ele e falei assim, não acaba não existe. Por quê? Tem o segundo amor, tem o terceiro, tem o quarto. Amor a Deus, meu irmão, só tem um, e é o que nós estamos vivendo hoje. Agora, se você ama pouco, é porque você se aproxima dele pouco, é porque você não ama com todo o coração, não ama com todo o entendimento, não ama com toda a alma. Nós somos aqueles que amamos com tudo que é em nós, amamos ele com tudo que é em nós, amém, gente? Então, quer dizer, o convívio com a imoralidade vai esfriando. Você vê que a igreja de Éfeso, ela estava fria, era um divórcio, ela estava querendo romper ligamentos, ela queria romper toda uma união, porque o amor te une, o amor nos une, gente, amém? O amor nos une. Você vê que a igreja primitiva, quando eles se convertiam, estavam ali assinando já um tratado, olha, você vai se converter, mas saiba que você pode morrer por isso, mas por amor sou capaz de entregar minha vida, porque o crente nem morre mais, a gente muda de endereço, é o que a gente aprende com a palavra, amém? Agora, o amor, ele traz essa força dentro do cristão, por isso que nós como igreja hoje, igreja desse finais dos tempos, nós precisamos desenvolver um amor maior a Deus, e esse amor maior a Deus, vai ser visto no teu dia a dia, porque se você ama a Deus, você vai amar as pessoas. Se você ama a Deus, você vai amar o próximo. Você vê que a pessoa que ama muito a Deus vai evangelizar. A pessoa que ama muito a Deus, ela está preocupada com a obra missionária, quer contribuir. Quer contribuir. Pastor, está chegando o início de mês, é início de contas.
Então a gente quer, olha, eu sei que eu já devolvi o dízimo, mas só o dízimo não paga tudo não, nós precisamos ajudar. Quer dizer, o amor leva você a contribuir mais, amém? Leva você a pregar, leva você a evangelizar, amém, gente? Outra coisa que leva ao esfriamento do amor é uma coisa chamada falta de comunhão com Deus. Jeremias disse no capítulo 29, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Nós estamos vivendo numa época ou num período que nunca se viu tanta pobreza das escrituras no coração, na mente, na boca de muitos crentes da atualidade no mundo. Por quê? Porque está cheio da internet, está cheio do celular. Você vê que criou um misto de crente preguiçoso que ficam pegando o pastorzinho do YouTube para poder fazer um devocional. O devocional se faz do livro de Deus, irmão. Você abre o texto, você ouve o Senhor falar com você, e daqui a pouco você então vai orar a Deus e vai buscar o Senhor. A gente percebe que as pessoas que não desenvolvem essa relação com Deus são as pessoas mais frias no amor. São as pessoas mais frias no amor. Daí nós que temos a graça de estar num ministério como esse, de ter um pastor como o nosso reverendo, que nos leva a comer a palavra, nos leva a beber, sabe, como um bom prato que você vai se saboreando dos textos, e isso é maravilhoso, porque a gente percebe que isso não é em todo lugar. E aí é impossível você, uma vez a mente, a luz de Deus, abrindo sua mente, seu coração, você viver uma vida inerte. Agora não, agora você sabe que quanto mais eu me aproximo da oração, quanto mais eu me aproximo da leitura da Bíblia, o meu amor cresce, o meu amor, porque você vai conhecendo Deus, você vai conhecendo o Senhor, amém? Você vai conhecendo o Senhor, e é maravilhoso, por quê? Porque à medida que você se aprofunda em Deus, isso gera em você um amor sobrenatural. Uma outra coisa que esfria as pessoas são distrações, e às vezes com coisas boas. Nada pode tirar o nosso foco do amor a Deus, nada pode tirar o nosso foco do amor à pessoa que nos deu a vida, a pessoa que nos deu a vida. Então a gente percebe que hoje é um mundo do entretenimento. Tem tudo hoje para as pessoas, que as pessoas dizerem, olha, não, é felicidade, então você pode procurar isso. Ah, você gosta de outra coisa, é isso. Mas já viu como tem as pessoas estão cada vez mais vazias, as pessoas estão cada vez mais solitárias, as pessoas estão... Por quê? Porque são distrações, e nada pode nos distrair de Deus. Quem está entendendo? Nada pode o quê? Para você ter uma ideia, eu estava estudando sobre o tema internet, sempre quando eu estudar, e eu estava vendo o criador de uma das ferramentas sociais, que foi o criador do botão do curtida, do Facebook. E aí perguntaram para ele, você estudou muito para fazer isso? Ele tive que estudar 4 anos de psicologia. E ele falou, aí o entrevistador perguntou, mas por que psicologia para criar um botão para curtir foto? Ele, porque nós tínhamos que, a ordem era, você tem que criar um botão que desperte dopamina no cérebro humano. E despertar dopamina é despertar aquilo que os viciados têm. À medida que eles fumam, cheiram, a droga desperta esse sentimento de recompensa. E aí ele, quando criou os botões, a pessoa fica escrava. Já viu como é que a pessoa fica? Desesperada para ver curtidas. Já viu? Ficam horas curtindo. Aí isso de curtir muito leva a uma outra circunstância. E aí foi perguntado a esse executivo assim, aí nós desenvolvemos um outro mecanismo, a necessidade de postar, porque você só curte o que se posta. E aí buscamos despertar nas pessoas a parte visível, elas têm que se mostrar para o mundo. E aí foi perguntado a ele uma coisa que aquilo me chamou a atenção, porque a gente ouve o reverendo pregar sempre. Ele disse, mas então, o que é as pessoas para a internet? Ele falou, fantoche. Fantoche. É um boneco que a gente guia. Só que aí, o crente que está envolvido nisso, está ali horas ali, que poderia estar orando, que poderia estar lendo a Bíblia, que poderia estar evangelizando, mas não, acorda e a primeira coisa que faz é pegar para ver uma série, passa horas. Série são horas. Então essas coisas vai esfriando você, vai esfriando o crente,
vai esfriando no amor. Aí quando chega na igreja, vamos fazer os grandes chamamentos, como agora, segunda-feira, Dia Nacional da Idolatria, nós vamos estar aqui, mas a pessoa fria, ela não traz isso e poderia ser, a Verena está falando, jejum de celular, é verdade, para se voltar inteiramente para Deus, amém, glória a Deus. Ninguém nasceu com esse negócio, a Verena está dizendo ali, é verdade, sim senhor. Não, é verdade, e grandes reuniões, não é bom nem trazer o celular, tá? Principalmente o templo, você vai entrar no templo, você vai entrar na casa de Deus, você veio encontrar com Deus. Aí não, mas aí pega o celular, põe no vibra, nosso pastor está ali com a Bíblia. O pastor está pregando, e eu vim dar uma buscada aqui, né? A mensagem sobre o amor, né? Sim, senhor. Aí vamos abrir a Bíblia, gostar disso aqui, ó. Vamos ficar mais santos, meu, ficar melhor, gente. Olha. Glória a Deus. Mas continua que o mando está contigo. Quer dizer, então, nós estamos vivendo nesse mundo, que isso não pode de maneira nenhuma esfriar você, pelo contrário, sabedores que estamos nessa grande época de sinais. Você vê, o nosso Verena tem falado, nessa pandemia, era para ter mais pessoas voltando para Jesus, era para ter mais pessoas se rendendo, mas percebe como o coração das pessoas estão endurecidos? Então nós que somos os nascidos de novo, temos que nos aproximar muito mais de Deus logo, agora. Por isso que o evangelista Lucas, ele diz o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer, ergam a vossa cabeça para o alto, porque o vosso Redentor está vindo. Então quer dizer, nós temos que erguer nossa mente, nosso coração para as coisas do céu, porque o Redentor vive. E aí se a gente não vigiar, o que acontece? Você vai esfriando, você vai esfriando, você vai esfriando. E isso não pode de maneira nenhuma. E é interessante que lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus vai ajudar, corrigindo essa igreja, e ele, lá no capítulo 2 ainda, versículo 5, quem achou? No 2,5 diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde o quê? Caíste. E faz o quê, gente? E faz o quê? Arrependa-te. Olha só, olha o conselho. Pratique as primeiras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Senão o quê? Irmão, não insista em te afastar de Deus e da igreja. Você vê que ele está dizendo aqui, ó, primeiro, lembra, o que causou teu esfriamento? Às vezes tem pessoas que se aproximou de pessoas que te esfriou, levou tua mente embora. Às vezes você se aproximou aceitou convites que te esfriou, levou sua moralidade, sua santidade, sua pureza, levou embora. Está frio. Ele está dizendo assim, ó, lembra onde você ficou frio e arrepende-te. Muda, pensa diferente, faz um X e risca aquilo da tua vida. Risca aquilo da tua vida. Aquilo que tende a me esfriar, eu não passo nem perto. Aquilo que tende a me esfriar, eu não quero conversa. Aquilo seja em qualquer ambiente que for. Pode ser em qualquer lugar, tá lá no meu trabalho, mas ali tem, meu irmão, sai de lá. Se aquilo esfria, está comprometendo tua alma, comprometendo teu amor, corre. Lembra de José? Ele fez isso. Ele não ficou brincando ali com a mulher de Potifar, ele, ó, porque do pecado a gente foge. Do pecado nós estamos fora. Glória a Deus, aleluia. Então foge. Aí ele fala, foge. Agora você tem que se arrepender, tem que passar por um processo de abandono. Não, eu quero e não quero, eu estou e não estou. Não, você está brincando com a tua vida espiritual. Não, de maneira nenhuma. Foge. Eu achei tão interessante, o meu sogro partiu para Jesus, né? Seu Elias.
E ele, antes da partida, ele foi lá fazer a inscrição da escola bíblica. Foi fazer a inscrição da escola bíblica. Pagou direitinho, falou, não, vou lá fazer a escola. E nós não sabíamos que quase que uma semana depois, ele ia partir. Ele ia partir. E nem ele sabia. Aí eu falei, pastor Elaine, me atualiza aí o número da Zona Sul que já pagaram. Aí quando chegou no seu Elias, estava assim, foi promovido. Foi promovido. Quer dizer, o amor faz você se aproximar do reino, o amor faz você se aproximar da igreja, o amor faz você se aproximar do Senhor, amém? E isso é tremendo, porque tudo que Deus vai fazer na tua vida, você tem que amar, gente. Glória a Deus. E aí ele ainda diz aqui o seguinte: tens porém isto, você aborrece as obras do Nicolaítas, quais eu também aborreço. Ao 7, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a quem, gente? Diz a quem? Ao que vencer, olha aí, dar-lhe-ei a de comer da árvore da vida, que está no meio do quê? Paraíso. Ao que vencer. E lá no versículo 5, no finalzinho, ele diz assim, se não, quando ele vai dizendo, pratica as primeiras obras, ele fala, se não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do teu castiçal. Meu irmão, o candeeiro foi feito para dar luz. Sabe o que ele está dizendo? Se você não ama mais, por que brilhar? Se você não ama mais a Deus, o que você está fazendo? Está andando sem o que? Amor nenhum, não evangeliza, não ora, não contribui, não faz nada, não tem mais luz nenhuma. Ele está dizendo, se você não voltar às primeiras obras, se você não se arrepender, se você não lembrar do que está te esfriando, eu virei e tirarei o seu lugar do teu castiçal. De que vale você acender uma vela e colocá-la debaixo de uma mesa? Proveito nenhum, disse o Senhor. Nós somos feitos para brilhar, somos astros no mundo. As pessoas, quando olhar para nós, têm que nos olhar como luzeiros, tem que nos olhar como guia. Ali está aquele que vai me guiar para a eternidade, ali está aquele que vai me guiar até o caminho da salvação. Mas para isso, meu amor tem que estar latente. Quem está entendendo diz amém? Amém? Para isso o amor tem que estar o quê? Latente, pulsante, e isso nos levará a algo fenomenal, que é a plena vontade de Deus, amém? E ele está dizendo aqui o seguinte: qual é a promessa para amar o mais e mais e mais e mais o Senhor? Ele diz aqui, ao que vencer, a árvore da vida, o símbolo da vida eterna, viver eternamente. E outra coisa, viver eternamente significa viver no reino de amor, porque ninguém te ama mais do que Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu filho para morrer por nós. Quer dizer, viver eternamente é viver com alguém que nos ama. Então, se Ele me ama, então eu também tenho que amá-lo. É isso que a correção à igreja de Éfeso. Vocês esfriaram no que é importante, vocês esfriaram em algo que não pode deixar nunca. Daí, quando há esse esfriamento, aí você vê o distanciamento dos crentes, distanciamento. Eu fazia isso, não faço mais. Eu ia à congregação, não vou mais. Eu ia na intercessão, não intercedo mais. Eu fazia parte da juventude, não faço mais. Quer dizer, esfriou. O amor está o quê? Frio, está gelado, está congelado. Porque quanto mais se ama, você vai estar mais perto de Deus, perto da igreja, perto da congregação. Vai com prazer, vai dirigir aquele programa. Igual agora, nós vamos voltar às congregações. A mente, o intelecto, as emoções e a vontade. Tiraram de Cristo e direcionou para outra coisa. Sim, senhor.
Aí, com certeza, você vê que, e as consequências são drásticas. Você vê que o Senhor Jesus está falando com a igreja de Éfeso, vai dizer, o negócio é forte com eles. Ele está dizendo para eles assim, ó, se vocês não fizerem isso, quer dizer, se vocês não voltarem a amar, se vocês continuarem frios desse jeito, se vocês continuarem nessa inércia desse jeito, brevemente virei para tirar vocês do lugar que vocês estão. Olha só, se vocês não se arrependerem. Pastor, porque fica muito claro, né? Fica muito claro o seguinte: a partir da criação do homem, quando Deus criou o homem, né, Deus busca um relacionamento. Deus cerca o homem de bens, não é verdade? Desde os primórdios, essa questão do relacionamento com Deus é muito importante. Os critérios de Deus, né? Então, quer dizer, essa noite, olha que mensagem abençoada. O Senhor está trazendo como Ele reivindica ser amado, não é isso? Ele reivindica ser amado. E é aquilo que se ama, né? Se demonstra. E a essência do amor é dar alguma coisa, né? Marido e mulher, dá atenção. O cara diz que ama a esposa e não dá atenção, não ouve a esposa, não é isso? Não busca o bem. Então a igreja odierna, ela precisa refletir muito, não é? Que nós não somos religiosos, nós não somos, irmãos, não é uma religião, não é um ritual, não é? Essas coisas lindas que a gente lê na Bíblia, né? E Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus. E outros tantos. O gesto da Ruth, a Rutinha, a atitude que ela toma de renúncia dos deuses dela, família, parente, para acompanhar a Noemi, mostra que o amor ele faz essas coisas tremendas, não é? Quer dizer, ela renuncia, ela quer cuidar da Noemi, né? Ela quer ir para onde ela vai, ela quer estar junto, não é? Então, essa mensagem, pastor, realmente é uma das maiores mensagens, é uma das maiores mensagens onde o Senhor está falando comigo, falando com ele, falando com todos, que precisamos colocar o Senhor no centro, aquela pessoa que nós queremos cuidar, né? Ter todo o cuidado com o Senhor, como aquelas pessoas que se converteram e se aproximavam dele, cuidando do ministério, cuidando da caminhada, as mulheres ali colocando o melhor delas, aquela outra mulher que é o vaso de alabastro, né? Você lembra, olha o contraste entre o amor daquela pecadora e o amor de Judas. Então, né? Então qual é o amor? Então, quando ele reivindica e mostra para aquela igreja de Éfeso, que muito embora ativista e até algumas boas obras, mas o afeto, o relacionamento. Entendeu? Pastor, pergunta ao nosso povo, você que é o pregador hoje, você pergunta, vem cá, você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você tem afeto? Você tem afeto? Você tem... Sabe aquela coisa que brota do profundo do coração, onde você quer estar junto com Ele. Quando você ama, você quer estar junto. Verdade. Não é verdade? Quando você ama, você quer estar junto. Verdade. Soninha está falando em língua estranha, Tá. Amém. Ela é avivada. Então, quando você ama, você quer estar junto, gente. Que amor é esse que no domingo é dia do Senhor e não vem para a casa de Deus e quer ir fazer outra coisa? Quer ir fazer uma trilha? Quer ir fazer não sei o quê? Que amor é esse, gente? Que amor é esse que tem um chamado para se reunir, para orar contra o diabo, contra a idolatria, contra o mal, no dia 12, mas a pessoa tem outra atividade. Quando pode ir no outro dia? Que amor é esse? Graças a Deus pelos que amam. Glória a Deus. Continue.
Não, amém, é isso aí, ô glória, é isso aí, e como o reverendo falou, esse contraste de pessoas que amam, mas você vê também pessoas que por esfriar chegaram a abandonar, como Demas, que abandonou, amou o presente século e foi embora, porque um passo do esfriamento é daqui a pouco você fora, você na mão do diabo, você voltando para aquela vida que você já saiu de lá, mas de tanta frieza te levou embora. De tanta frieza você está lá fora de novo, e não é essa a vontade de Deus para nós. Eu queria fazer uma oração agora forte por todos que estão em casa, e uma oração por todos que estão aqui sobre o amor. Vamos nos levantar em nome de Jesus? Márcio, nós queremos levantar agora em nome de Jesus, e nós vamos cantar um hino, ao Senhor, e depois nós vamos fazer uma oração, mostrando a vocês que a vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida amando mais o Senhor, amando mais, sabe, a palavra de Deus, viver melhor para Deus, viver para o reino, a gente se entregar, amém? Se entregar, porque você vê a missão, o exército de Deus, quem ama se entrega, eu me entreguei há 16 ou 17 anos atrás, quer dizer, porque o amor a Deus, e quando eu fui me casar eu falei para a Cátia, olha, eu preciso fazer uma missão, e eu não posso me casar se você não concordar. Você, para casar, tem que... Ela, não, eu vou. Eu falei para ela, só 2 anos. Mas o amor leva a gente a doar muito mais.